Sauron existe por causa de você. Caracas. Lindezas, bem-vindos ao Fan Comenta. Eu sou o João e vou te falar, chegamos aí ao final de Anéis de Poder, depois de mais ou menos 7 semanas juntos, comentando altos e baixos aqui dessa temporada. E aparentemente ela teve muito mais altos, porque assim, nós sabíamos que a segunda temporada já estava confirmada. Mas começar sua produção, mesmo antes do final da primeira, é um indicativo por parte dos produtores, do estúdio, de que a série foi bem. Pelo menos em relação aos números deles lá. Porém, em relação ao público, eu achei uma atitude muito precipitada. Afinal de contas, apesar de muita gente gostando, a maioria esmagadora do público parecia estar desgostando, obviamente. Lixo, lixo, super lixo. E eu sei que número pra eles é número. Criticando ou elogiando, pra eles o que vale é o play. E a gente sabe que o hater vai assistir justamente pra ter material pra criticar e pra xingar. Então pra eles tá tudo ótimo, só que eu achei meio exagerado, meio arriscado demais começar essa segunda temporada mesmo antes do final da primeira, justamente pra ter como base as opiniões dos fãs, pra eles realmente decidirem ver o que precisa ser mudado, melhorado. E tem muita coisa pra melhorar. É verdade. Apesar de eu ter gostado muito desse último episódio aqui, eu acho que foi o meu favorito, ainda tem muita coisa que incomoda, tanto na questão da direção, narrativa e, claro assim, adaptação. Já contei aqui pra vocês inúmeras vezes que eu adoro quando eles expandem o universo, criando personagens novos coerentes com aquela mitologia, aquele cenário e tudo mais. E a adaptação, a mudança, a alteração dos personagens já estabelecidos, quando coerentes com aquilo que está sendo apresentado, ok. Agora, quando muda muito aquilo que já está muito pré-estabelecido, que já está escrito na obra original, e para a adaptação ela não foi muito bem explicada, muito bem explorada, só foi jogada ali, ou por uma forma de easter egg, ou por uma forma de tentar fazer uma referência, assim, isso não funciona. Pelo contrário, irrita. E nessa questão em específico, eu estou aqui me referindo à revelação de quem é o gigante, quem é aquele mago misterioso que tá desde a primeira temporada criando tantas e tantas teorias. E aqui ele acabou dizendo quem ele é sem necessariamente dizer o seu nome. Quem aí já assistiu pelo menos uma vez A Sociedade do Anel? Eu acho muito difícil não se lembrar da famosa frase dita pelo Gandalf: na dúvida, Meriadoc, sempre siga seu nariz. Frase ips literis, literalmente copia e cola dita aqui pelo gigante no final da sua aparição. Mas o ar não é tão ruim aqui. Quando em dúvida, Meriadoc, sempre siga seu nariz. Na dúvida, Elanor Brandepé, sempre siga seu nariz. Poxa, isso daí não rola, não cola. Justamente porque tá mudando algo que já tá muito bem pré-estabelecido lá nos livros, onde o Gandalf chega na Terceira Era. E aqui eles tinham toda uma possibilidade, uma gama de possibilidades mesmo, é essa palavra, de apresentar outros magos, pelo menos outras versões, pelo menos um outro lado do Saruman, um outro lado do Radagast, e por que não dos Magos Azuis? Seria uma expansão de universo muito bem-vinda e com margem para ser explorada. Agora, o Gandalf, achei muita forçação de barra, principalmente pelo fato, aí é uma coisa muito pessoal minha, que é, infelizmente, esse personagem não estar sendo vivido pelo Ian McKellen. Sir Ian McKellen. Swear I didn't arrive in Middle-earth until the Third Age. Porém, lindezas, eu confesso, eu fiquei muito feliz desse personagem não ser o Sauron, como algumas teorias por aí estavam dizendo. Principalmente, como eu já comentei aqui anteriormente, porque isso daria para esse personagem uma característica muito fraca. Mostrar o Todo-Poderoso, o Senhor das Trevas, confuso, com falta de memória, não ia rolar. E eu confesso para vocês, eu comecei esse episódio já xingando muito, porque logo antes da abertura, aquelas 3 feiticeiras estagiárias chegam e dizem: "Olá, mestre Sauron." Eu falei, tá de sacanagem. Menoritas. Hero Sauron. Ainda bem que no final das contas o verdadeiro inimigo veio a se revelar mais pra frente de uma forma que eu achei até interessante, só que obviamente poderia ter sido um pouco mais impactante. Já chego lá. Porque antes eu preciso falar dessas estagiárias. E mais uma vez ali, personagens que tinham muito potencial pra fazer tanta coisa, dá muito problema. E no fim das contas ali, estavam enganadas. Estudaram os livros tudo errado, só aprenderam a fazer feitiço de transfiguração, transformação ali e tal, e tacar fogo. Agora, identificar o seu mestre, saber reconhecer a assinatura mágica daquela pessoa que você está seguindo pela Terra-média toda, isso daí deixa para escanteio. Então, esse foi um dos elementos que eu não gostei tanto, e principalmente, assim, a maioria das minhas reclamações nesse episódio em específico está aqui no arco do gigante e dos pés peludos. Porque ali eu achei uma sequência tão grande de convenções,
de facilitações que duraram por tanto tempo que não fizeram parte de apenas uma cena, mas de uma sequência inteira. Que são duas sendo distraídas por um som diferente, e depois aquela que parece ser a mais poderosa é enganada de uma forma ali, ela vê o bastão do mago sendo roubado debaixo dos pés delas e ela nem tchum. O Sadok literalmente recebe uma adaga na barriga, assim, e por pura convenção do roteiro ele fica ali forte, ágil, rápido, e depois, de novo, por pura convenção do roteiro, ele volta a ficar triste, ferido, magoado. Machucado, e se eu não me engano até mesmo nos efeitos visuais. Quando ele leva a facada, vemos sangue na roupa dele. Ele vai pra briga, o sangue some. Ele volta a ficar machucado, o sangue reaparece. E mais uma vez, se todos esses detalhes estivessem presentes única e exclusivamente neste último episódio, não faria sentido a reclamação. Só que todos esses probleminhas já vêm sendo acumulados desde os episódios anteriores. Então é aquela questão, pegou o ranço, é difícil de tirar. Ele tem toda a razão. Porém, mais uma vez, não dá pra não elogiar toda a produção, todos os efeitos visuais feitos na série como um todo e também aqui na cena dos magos. A luta final dele contra as estagiárias foi sensacional, o golpe final dele foi maravilhoso e claro, não tem como não ver aqueles espectros, aquela versão ali desfigurada das bruxas e não lembrar daquela visão que o Frodo tem dos Nazgûl. Gostei muito dessa parte, foi o que salvou, foi o que deixou interessante ainda ver tudo que estava acontecendo em tela. Em compensação, não foi nada interessante as cenas da irmã do Isildur, porque ele também me pareceu muita coincidência o hater lapsus de lucidez justamente quando ela está ali fazendo um retrato dele. Ok, isso pode ser substituído pela palavra destino? Pode. Roteiro preguiçoso? Também. Mas é aquela coisa, o ranço em cima dessa personagem tá aí já faz um tempo. Primeiro porque a criação dela poderia ter sido algo bem explorado, mas não serve de nada, pelo menos por enquanto. E só enche o saco aquela relação amorosa com o filho do outro cara lá, que eu já esqueci o nome. Foda-se. Então, assim, pareceu uma cena muito jogada, só pra falar assim, ó, não esqueçam que essa personagem ainda tá aqui, hein? Senti mais ou menos isso. Obviamente que mostrá-la chegando perto da Palantir é uma espécie de gancho, uma espécie de mistério não solucionado que eles querem deixar lá pra segunda temporada. E eu confesso pra vocês, da forma como isso foi construído e a personagem que tá ali no meio, eu não tô nem um pouco interessado pra saber o que vai acontecer. Foda-se. Pelo menos interessante dessa vez foi todo o arco da Galadriel. Ao descobrir que o Halbrand sobreviveu a 6 dias seguidos de cavalgada com um baita ferimento profundo, complicado, eu já comecei a intitular ele de Halbrand o Imortal. E de certa forma, né? Por que não? Afinal de contas, esse cara aí pode perder o corpo, mas a sua alma, sua essência, sua força vital continua viva. Num objeto redondinho, circular, bonitinho e também num grandão cheio de fogo. Foi muito interessante toda a parte desse personagem, principalmente em relação à sua atuação. Gostei muito de tudo como ele foi apresentado. Halbrand interpretando ali o Sauron foi maravilhoso. Eu gostei de tudo. Desde ele aparecendo ali já curado e dando algumas indiretas, conversando com o Celebrimbor. Eu tive um mestre que ele elogiava muito a sua arte. Por que a gente não faz assim com as pedras? Por que você não derrete? Por que você não faz assim, assado? Ele conversando com o Celebrimbor, dando dicas de como mexer com o minério, de como manusear a forja. Tudo isso aí, a hora que eu tava assistindo, eu falei assim, o cara tá se entregando aos poucos. Quando ele percebe que a Galadriel recebe um papiro ali, ele já fica meio desconfiado. A expressão do ator muda, que é uma maravilha. Já tentou combinar com outros minérios para aumentar o rendimento? Só achei mesmo que foi fraco a sua revelação. Não fraco a sua revelação em questão dos flashbacks, mostrando eles ali no barco, esqueci o nome, jangada quebrada ali, esqueci. Mas na cena em que eles estão no mar, achei tudo muito legal, principalmente o reflexo dos dois na água, mostrando ele todo poderoso, ela toda poderosa, ele dando as características dela que ela apresentaria para o Frodo lá na Sociedade do Anel. Só que o que eu realmente não gostei foi que assim, ele teve que ir atrás dela, lá longe, e ela tava lá toda misteriosa. Eu não gosto da atuação dessa atriz, ela me incomoda. E ali os dois sozinhos num bosque, e ela perguntando quem ele realmente é. Eu esperava algo mais épico. Eu acho que esse é o maior problema. A minha expectativa estava muito alta em relação a essa série, não só pelo universo que está sendo adaptado, como também pelas promessas que os próprios executivos fizeram, e também pelo valor do orçamento investido nisso tudo. Então assim, os dois tendo essa revelação ali num jardinzinho,
sem uma música muito foda, sem uma ambientação, né? Isso eu não gostei, de fato. Porém, depois toda aquela construção foi legal. A Galadriel caindo num sonho me lembrou muito o Frodo caindo num sonho lá quando ele tá enfrentando a Laracna. E é ela quem vem ajudá-lo, isso eu achei muito legal. Gostei muito das reflexões ali que apareceram em relação ao Sauron, ainda quando ele estava na forma do irmão dela, sobre a questão de buscar poder para trazer paz. Isso aí é uma questão muito doida. Se parar pra pensar de forma filosófica, vai longe. Longe ao ponto de eu pensar que agora em Assassin's Creed, Templários e assassinos querendo paz, objetivo em comum, só que os meios são totalmente opostos. Então assim, se quiser aprofundar a discussão, dá pra fazer. Mas não é o objetivo aqui desse vídeo. Ele buscava um poder, não para destruir a Terra-média, mas para curá-la. Assim como seus amigos elfos estão buscando nesse momento. Como também não foi o objetivo desse episódio mostrar pra gente Arondir e Durin. Cadê esse povo? O último episódio eu jurava que todo mundo ia aparecer. De alguma forma ou outra, eles iriam aparecer. E também o Balrog, né? Apareceu no trailer, fez algumas promessas, apareceu no penúltimo episódio, prometendo também de alguma forma. Não de forma direta e explícita, mas poxa, se o bicho aparece, é porque alguma coisa vai acontecer. Mais um item que eles deixaram pra segunda temporada e eles precisam resolver. Mas também aqui agora, em questão de adaptação, já virou bagunça, né? Porque eu acho que eles extrapolaram o campo da adaptação e foram para o campo da criação do jeito que a gente bem entender. Se eles colocaram o Gandalf aqui, por que não já pegar esse mesmo Balrog que ele vai enfrentar lá na Sociedade do Anel e já botar quebrando tudo? Eu já não tô sabendo de mais nada. Eu só sei que, no geral, a série de fato agrada. Pra mim, João, de 8 episódios, 2 foram legais, os primeiros, os 6, o 7 ficou na média e o 8. Então assim, apenas o episódio 3, 4 e 5, que eles realmente foram maçantes, realmente deram uma desanimada muito legal. E eu acredito que de alguma forma eles poderiam ser resumidos em um único episódio. Só que assim, desde o episódio 1, há problemas muito graves. E esses problemas podem começar pequenos, mas de episódio em episódio vai virando uma bola de neve muito negativa. E no geral, lindezas, eu acredito que essa série, como um todo, recebe uma nota 3. Porque o episódio 3, 4 e 5 são realmente muito ruins. E eu acho que há apenas 2 episódios muito legais. O 6 e esse 8. O 7 ele é bem mediano, o 1 e o 2 são esperançosos, mas tem lá também os seus problemas. E esse último episódio aqui, a minha sensação é de que ele parecia um carro acelerado com o freio de mão puxado. A sensação que deu é que realmente eles deixaram tudo meio que pro final, e aí foi tudo muito rápido, muito acelerado, vamos já mostrar quem é quem, que não sei o quê, e principalmente a Forja dos Três Anéis. Eles tentam fazer a ideia de que isso ali tá tentando há muito tempo, só que foi o tempo da revelação do Sauron para os anéis já estarem prontos. A liga estar pronta. Então assim, eu achei bem corridão mesmo. Não sei, faltou alguma coisa nesse episódio. Faltou um tempero especial. Não sei dizer exatamente o que é, mas eu sinto que faltou. Apesar de ter sido muito bonito, ver os anéis sendo forjados foi muito legal. O jogo de cenas, mostrar as dobradiças dos metais, a fundição, aquela lava percorrendo os caminhos, isso tudo foi muito legal. Visualmente continua sendo muito bonito, só que ainda dá vontade de querer fazer outras coisas enquanto o episódio tá rolando. Isso que é foda. Mas essas são as minhas opiniões, o que é que vocês acharam da série como um todo e desse episódio em específico. Você já tinha acertado de que o Sauron era o Halbrand o tempo todo? O que foi que você mais gostou e mais odiou na série como um todo e também nesse episódio? Eu confesso, eu adorei o visual e detestei a narrativa. A Galadriel precisa ter umas aulinhas de atuação ali. Eu não sou o melhor ator do mundo, mas essa garota não convence. Então deixa aqui nos comentários a sua opinião, bora trocar uma ideia, depois deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para ficar por dentro de conteúdos, comentários e reacts feitos de fã para fã. Valeu pela atenção e até o próximo vídeo. Tchau!